A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal Ainda Existem 7.000. Curta, compartilhe, ativem as notificações, nos ajudem a divulgar a palavra do Senhor em sua essência. Hoje nós leremos e meditaremos no texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus Cristo, sendo a própria verdade, ele nos assegurou logo no início do texto, dizendo: na verdade. E para quem que ele divulga, para quem que ele propaga, para quem que ele fala essa verdade? Para nós. Ele diz: na verdade vos digo. Ele dirige essa palavra para nós. Essa palavra é uma palavra direcionada, não é uma palavra dispersiva, porque a palavra de Deus, ela nunca voltará vazia. A palavra de Deus, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, ela é como uma flecha que irá acertar o alvo. Porém, existe uma distinção logo no segmento do texto, porque a palavra foi dirigida a nós. Porém, ele diz logo de imediato que quem ouve a palavra dele, ou seja, mesmo que a palavra seja dirigida a uma boa porção, se não para todos, existem aqueles que ouvem e dão crédito à palavra de Deus, bem como existem aqueles que não ouvem. O próprio profeta Isaías, ele diz no capítulo 53, no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? A pregação do Senhor, as palavras do Senhor, muitas vezes caem no descrédito, não por conta da ineficiência ou da falta de eficácia da palavra, mas sim pela dureza do coração daquele que a recebe. Percebemos na parábola do semeador que as sementes as quais o semeador saiu semeando eram as mesmas. O que mudava era a diferença do solo, era o estado em que o solo se encontrava. Alguns solos eram mais receptíveis àquela palavra, outros eram menos receptíveis. Alguns receberam a semente, porém em pouco tempo morreu. Outros receberam a semente e deram frutos, cresceram. Então nós percebemos que, apesar de sermos recipientes, de recebermos a palavra, alguns retêm. E como nós vamos saber que esses retêm? Por meio dos frutos. Porque quando nós damos crédito à palavra do Senhor e cremos na palavra do Senhor, nós cremos naquele que ele enviou com um propósito, com uma missão, e nós damos frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos dignos do reino de Deus, frutos dignos de uma colheita espiritual para o nosso Senhor. E dando seguimento no texto, ele faz o adendo: tem a vida eterna. Claro que nós estamos restritos na temporalidade, no espaço, no tempo, nas nossas condicionalidades humanas, porém nós temos que crer na eficiência do sacrifício do Senhor, que nos arrebatou daquele cativeiro espiritual e nos trouxe para a liberdade do seu reino, nos arrebatou daquele reino de trevas e nos trouxe para o reino do Filho, como a palavra diz. Ele diz: não entrará na condenação. Ou seja, existe um lugar destinado àqueles que serão condenados. As pessoas duvidam de que exista o juízo de Deus, as pessoas duvidam de que exista um futuro do qual deverão prestar conta de todos os seus atos, de cada palavra, de cada pensamento, de cada ação, de cada intenção, de cada vontade, de cada desejo, até aquilo que está no seu oculto, aquilo que ele imaginou, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, os quais nós não externamos, os quais ficam somente conosco. Tudo isso será prestado conta diante de Deus e alguns, infelizmente, entrarão na condenação. Porém, aqueles que creem nas palavras do Senhor Jesus Cristo e são praticantes, a palavra diz que eles passaram da morte para a vida, ou seja, houve uma transição entre a morte em que nós nos encontrávamos e a vida da qual nós fomos agora inseridos. Porque a palavra diz que ele nos arrebatou do reino das trevas e nos transportou. Ele nos tirou de um reino, uma dimensão espiritual de mortos. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando aquele jovem que disse que seguiria o Senhor, mas porém ele deveria enterrar o seu pai antes,
O Senhor Jesus Cristo disse para ele que ele deveria deixar que os mortos sepultassem os mortos. Hoje, muitas pessoas pensam que estão vivas porque desfrutam a vida, porque têm bens materiais, porque têm o melhor carro, porque têm status social, porque têm dinheiro no banco, porque têm uma condição de vida boa e favorável. Porém, nada disso define o status de vida verdadeira, que só pode existir no Senhor Jesus Cristo. A vida do Senhor Jesus Cristo é a vida real. A vida baseada em aparências, em status, em superficialidades, não passa de uma mera vida superficial, de uma mera vida virtual, de uma vida de aparências, uma vida como um reflexo no espelho, que é breve, que é vã, que se esgota facilmente, que é pautada em coisas sem solidez alguma. Porém, para aqueles que creram na palavra do Senhor Jesus Cristo, eles passaram da morte, eles passaram da condenação. A palavra diz que nós temos a vida eterna. Nós somos herdeiros de um reino espiritual eterno. Nós somos herdeiros de um reino que não passará. Nós somos herdeiros de um reino do qual nem a prata, nem o ouro, eles têm o valor material e físico que tem aqui na terra. Lá, as ruas são feitas de ouro. Os muros da cidade são de jaspe. Tem portas adornadas com cristais dos mais valiosos. Tudo é muito lindo, tudo é resplandecente. E como eu sei disso? Porque existem relatos na própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Da Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, das portas, os portões e portais celestiais, de tudo aquilo que está preparado para nós. E o próprio Senhor Jesus Cristo, como a ninguém deve e não mente a ninguém, ele disse que iria nos preparar lugar nas moradas celestes, na casa do Pai. Nós, como aquele filho pródigo, que arrependido dos seus pecados, da sua vida, outra hora devassa, outra hora uma vida sem orientação saudável alguma, uma vida sem virtuosidade alguma, uma vida de pecado, de mancha, uma vida tortuosa, ele volta arrependido para a casa do Pai. Nós temos lugar, nós temos morada, nós temos um lugar apropriado, um lugar reservado, do qual todas as dores cessarão, todas as nossas necessidades, porque ali está o nosso Pai, assim como aquele pai que recebeu aquele filho arrependido, de braços abertos, assim como aquele pai que cobriu o seu filho com uma capa, que colocou uma sandália nos seus pés machucados e cansados daquela caminhada, que lhe adornou, que lhe abraçou, que lhe recebeu. Nós temos uma morada eterna, nós temos uma morada celeste, nós estamos sendo aguardados pelo nosso Pai. E o Senhor Jesus Cristo, ainda no versículo 24 do Evangelho de João, no capítulo 5, ele diz que nós passamos da morte para a vida. Tem alguma coisa melhor que isso? Eu garanto que se nós pararmos para pensar com clareza, ao menos 2 minutinhos, 1 minutinho, refletir acerca dessa bondade, dessa caridade, nenhum de nós temos a plena consciência de como isso aconteceu, de como isso se deu, de como o Espírito nos transformou, de como nós passamos daquele estado antigo para um estado de nova criatura, de como essa transição houve, de como nós fomos inseridos nesse reino espiritual, de como nós que éramos velhas criaturas, manchadas, contaminadas do pecado, dadas as nossas paixões, dadas as nossas deturpações, aos nossos caminhos tortuosos, aos nossos enganos, aos nossos sentidos corrompidos, agora nós fomos inseridos no reino de Deus, os portais foram abertos, os portais eternos receberam o Rei da Glória, precedendo a entrada daqueles que viriam com ele, após ele, dos quais nós também ingressaremos no reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida, curta, compartilhe essa palavra, nos ajude a divulgar a palavra de Deus em sua essência, nos ajude a propagar o evangelho da salvação, da graça, da glória e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelo século dos séculos. Amém. Deus abençoe.